Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E nós estamos falando muito sobre o ajuste anual do Imposto de Renda 2025, mas nós estamos também no período da declaração anual do MEI, e pode ser que esse vídeo seja para você. O que é microempreendedor individual? São pessoas físicas que executam atividades empresariais como que são todo serviço doméstico, faxineira, cuidadores, cuidadores de criança, cuidadores de idosos, toda a área de alimentação. Vamos supor que você faz marmitas para vender, faz marmitas fitness para vender, faz roscas, quitandas para vender. Então, todas essas atividades empresariais em que tem a pessoalidade da pessoa física, você pode se tornar microempreendedor individual. E quais os benefícios para você se tornar um microempreendedor individual? Além de você ter acesso aos direitos previdenciários, você também tem acesso aos créditos bancários. Então, muitas das vezes, pessoas físicas que exercem atividades da pessoa jurídica, muitas das vezes estão informais e podem ter acesso a vários benefícios se tornarem microempreendedores individuais. Microempreendedores individuais são empresas, são empresários, estão enquadrados dentro do empresário individual. Então, eles também têm algumas responsabilidades, algumas exigências que o microempreendedor tem que fazer. Qual delas? Mensalmente pagar guia de arrecadação do MEI. Então, se você for prestador de serviço, se você for indústria e comércio, se você for MEI caminhoneiro, se você for MEI para transporte de passageiros, tem valores diferenciados na guia mensal. E é muito importante, pessoal. Se eu sou microempreendedor individual, eu tenho que pagar a guia mensalmente. Não quero mais ser microempreendedor individual, já estou trabalhando no tom de carteira assinada, então com isso eu deixei de fazer as minhas atividades empresariais e agora eu estou como colaborador ou como funcionário em uma outra empresa. Então, você tem que ir até alguém, ou você mesmo pode fazer no site do MEI, E é importante ficar muito atento que o site do MEI é mei.gov.br. Tem muitos outros sites que não são sites oficiais e que muitas das vezes você cai numa cilada por não observar isso. Mas vamos supor que você não quer ser MEI mais. Você entra lá e faz a baixa do seu CNPJ. Para você conseguir fazer a baixa do seu MEI, você tem que estar em dia com o seu MEI. Então você tem que estar com todas as declarações anuais do MEI em dia, você tem que estar com todas as guias de pagamento em dia, e aí você faz a baixa do seu MEI. Muito importante, pessoal. Às vezes as pessoas abrem o seu MEI e esquecem do seu MEI. E a maioria das vezes, este MEI que esquece do seu CNPJ, às vezes ele leva um susto ao saber da dívida que ele tem junto ao seu MEI. Quando você tem um MEI, que você exerce as suas atividades empresariais, você tem uma presunção de base de cálculo para nível de custos. Então, todo empresário tem custo. Então, você pode reduzir da sua base de cálculo de receitas um percentual permitidos por lei. Então, quais são esses percentuais? 8% para comércio e indústria, 16% para transporte de passageiro e 32% se o seu microempreendedor individual for prestação de serviço. Porém, vamos supor que o seu custo operacional é muito maior do que a presunção de redução de base de cálculo que é permitida. Então, você pode escolher a presunção de redução de base de cálculo ou você pode escolher a sua escrituração oficial para você fazer abatimento de base de cálculo para fins de imposto de renda. Mas, para você escolher os valores reais, você precisa ter a escrituração do seu MEI. Você precisa ter uma escrituração, fazer alguma declaração acessória em cima da sua escrituração? Não, mas você precisa mantê-la de forma criteriosa, porque se você for questionado ou se for solicitada essa documentação, você tem que tê-la de forma fácil, correta, para você apresentá-la aos órgãos fiscalizadores. Imposto de renda para os MEIs não quer dizer que o CNPJ do microempreendedor individual é que vai declarar o imposto de renda. Não é isso. Uma coisa é a pessoa empresária daquele CNPJ. E a outra é a pessoa física daquele CNPJ. Então, vamos supor, o faturamento do MEI pode ser até 81 mil ano.
Esses 81 mil faturados durante o ano vai dar 6.750 por mês. Então vamos supor que você fatura 6.750 por mês, tem aí um custo operacional durante o mês de 2.000, então você tem uma renda tributada de 4.750. 4.750 já é uma renda que está dentro dos valores estipulados pela tabela progressiva do imposto de renda, que é tributado no imposto de renda. Kênia, mas eu não tiro nota, então como que eu vou declarar essa renda? O microempreendedor individual, ele não é obrigado a emitir nota fiscal quando ele presta serviço para outra pessoa física. Mas a movimentação bancária dele é um comprovante que ele está faturando um valor superior, né, ou um valor próximo aos 6.750, ou um valor que poderia ou que é tributado pelo imposto de renda. Kênia, mas e se eu não quiser declarar o imposto de renda, eu, enquanto empresário, microempreendedor individual, e eu não quero declarar o meu imposto de renda na pessoa física? Tem algum problema? A declaração anual do MEI é para justificar a renda da sua pessoa jurídica. Então, se por acaso você for precisar de algum empréstimo bancário, ou se você vai querer melhorar a sua empresa, vamos supor que você tem uma cozinha, onde você faz toda a parte de marmitas, ou de quitandas, ou enfim, qualquer refeição que você faça para a sua atividade empresarial. E você quer melhorar, você quer comprar um fogão industrial, você quer comprar equipamentos que vão fazer com que a sua alimentação seja feita muito mais rápido e que fique muito melhor, né? Para isso, você pode precisar de um empréstimo bancário. E a sua declaração do MEI é importante para você informar a sua renda para aquele banco e aquele banco te emprestar esse dinheiro. Agora, você, enquanto empresário, você, pessoa física, você vive desse dinheiro. Então, para você declarar a sua renda física, a declaração do imposto de renda é importante. Porque é na declaração de imposto de renda que você vai declarar o que você recebeu e os bens que você adquiriu com aquele dinheiro. Então, vamos supor que você não declare. Ah, não, eu não vou declarar imposto de renda. Mas você compra um carro, você compra uma casa, você tem alguns bens, alguns ativos que você adquiriu na sua pessoa física referente ao dinheiro do seu MEI. Como que você vai dar lastro para ele para a Receita Federal? Através da declaração anual do imposto de renda. E mais do que isso, às vezes você, na pessoa física, você precisa declarar a sua renda de forma oficial. Então, a declaração anual do imposto de renda é importante para você fazer o seu lastro financeiro decorrente da sua atividade empresarial. Então, o microempreendedor individual, muitas das vezes, ele é necessário observar as duas declarações, porque uma pode ser complementar à outra. Agora, a declaração anual do MEI é obrigatória. Então, se você não a fizer, você vai ficar irregular. E se você fizer fora do prazo, você também pagará multa por não ter feito a declaração anual do MEI. Agora, a declaração anual de ajuste do imposto de renda, essa não é obrigatória para o microempreendedor individual, desde que ele não atinja o valor estipulado pela Receita Federal. Mas, se por acaso eu não declarar, tem algum problema? Não, não vai ter. Mas você não vai ter renda ou você não vai ter como justificar o seu ganho de capital na pessoa física. Agora, importante, você faz a declaração do MEI e você presta muito serviço para a pessoa jurídica. E para a pessoa jurídica, você tem que emitir notas fiscais, porque essa pessoa jurídica na qual você prestou serviço, para ela te pagar, ela precisa ter um documento oficial para tirar o dinheiro do caixa. Então, na hora que você for fazer a sua declaração anual do MEI, essas notas fiscais precisam estar informadas na sua declaração anual do MEI como receita no ano de 2024. Se essas receitas que você declarou na declaração anual do MEI superior à tabela progressiva de imposto de renda da pessoa física, o empresário do MEI precisa declarar imposto de renda. O que a Receita Federal então vai fazer? Ela vai pegar a sua declaração do MEI, vai fazer a presunção de redução de base de cálculo e o valor, se é esse valor que sobrar da redução de base de cálculo, for superiores ao valor estipulado para a obrigatoriedade da declaração do imposto de renda, ele vai te cobrar, enquanto pessoa física, este valor lá na sua declaração de imposto de renda. Então, o microempreendedor individual, ele precisa observar, neste momento, esses dois aspectos.
A declaração anual do MEI, que é obrigatório, e a outra, se as suas rendas da declaração anual do MEI estão dentro da tabela progressiva de declaração de imposto de renda da pessoa física. Kênia, e como é que eu faço essa declaração de imposto de renda na pessoa física? Se você tiver dúvida, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você se cadastre e eu vou dar uma consultoria gratuita para você. Mas, de um modo geral, você faz a declaração do MEI, faz a sua presunção de custos, acha o valor do seu líquido, né, do seu lucro. Este lucro você vai declarar lá nos rendimentos recebidos de pessoa jurídica com o CNPJ do seu MEI. Então, é o seu CNPJ pagando para você. E lá na hora que você for declarar o INSS retido, você vai olhar lá na sua guia, que você paga todo mês, qual é o valor que você paga de INSS e vai lançar lá no campo abatimento de INSS da base de cálculo. Com base nisso, você vai declarar para a Receita Federal o seu CNPJ pagando para o seu CPF. E aí você faz a sua declaração de imposto de renda, ajuste anual de imposto de renda 2025, ano calendário 2024. Mas, muito importante, hein? Não deixe de observar, você que é MEI, esses dois aspectos, para que você fique em dia com a Receita Federal. Imposto de renda declarado com responsabilidade é a melhor opção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.